esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. Minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Amém. A segunda música que vamos cantar fala sobre o poder de Deus em nossas vidas. É um convite ao poder de Deus estar presente em nossas vidas. Então vamos cantar com bastante entusiasmo a música Teu Poder. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Só as mulheres. Estamos tão cansadas, Pai. Dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. O teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Vamos cantar agora de pé. Brilhar por ti. Fiquemos todos de pé.
que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Convidá-los para nos ajoelharmos, para levarmos uma oração a Deus. Querido Jesus, estamos aqui nessa noite mais uma vez e nós Te convidamos para que o Senhor esteja conosco agora, presente nessa programação, que continue conosco agora, que possa falar a nossa mente, que o Teu servo, o pastor Cleiton, que trará a mensagem nessa noite, possa ser mais uma vez ungido por Ti
e nós possamos aqui ter a nossa mente aberta para as preciosas verdades da Tua Santa Palavra. Que na nossa vida diária nós possamos também colocar em prática tantas verdades maravilhosas e assim possamos de fato, no dia a dia, brilhar por Ti. São essas as bênçãos que nós te pedimos, te agradecemos, te implorando que estendas as bênçãos também àqueles que nos acompanham em casa, pela internet, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado ao grupo de louvor. Nós estamos muito felizes pela presença de cada um de vocês aqui, como nós já dissemos inicialmente. E de uma forma muito especial aqui, nessa noite, nós temos um amigo nosso, um convidado, lá na igreja do Jaraguá, que é o Ian. O Ian, ele canta no coral, no conjunto lá. Acho que todos os grupos que tem lá, né, Ian, você faz parte. E seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E que Deus possa te usar mais uma vez ao elevar a Ele um louvor nesse momento. Quantos lares sem amor, quantos corações feridos, indiferença. De meu trono já ouvi mentiras ditas com emoção, falsos pedidos de perdão. De meu trono já chorei por ver que muitos hoje ignoram o poder de minhas mãos. Meu prazer está em ver meu povo se arrepender e pedir que lhe transforme o coração. Meu prazer está em ouvir meu povo me pedir, dá-me poder, Senhor, eu preciso de Ti. De meu trono posso ver muitas guerras por poder, muita gente a sofrer, vítima do medo. Posso ver o homem destruir tudo aquilo que criei com tanto zelo. De meu trono já ouvi blasfêmias ditas para mim, hipocrisia sem meu trono já chorei por ver que muitos hoje amam mais as minhas leis que a mim. Meu prazer está em ver meu povo se arrepender e pedir que me transforme o coração. Meu povo me pedir, dá-me poder, Senhor, eu preciso de Ti.
Ian, muito obrigado. Deus te abençoe. Nós, todos os domingos à noite, nós temos aqui o culto Verdade em Foco, visualizando a verdade com nitidez. E quem tem conduzido essa série de estudos da Bíblia que nós temos feito aqui é o pastor Cleiton Ferreira. O pastor Cleiton é pastor da Igreja Central também, junto com o pastor Paulo Nogueira. E eu quero convidá-lo nesse momento para que ele possa conduzir agora o nosso estudo dessa noite. Pastor Cleiton, que Deus te abençoe. Obrigado, uma boa noite a todos vocês. Espero que estejam todos bem, tranquilos. Mais uma semana está aí para começar, né, de trabalho. É bom a gente começar ela aqui, os últimos momentos de descanso, né, do fim de semana, conversando com Deus. Eu nunca fui muito fã de futebol, eu nunca nem gostei de acompanhar. Meu pai não gostava, não acostumei, mas acho que aqui em Belo Horizonte eu vou ter que começar, pelo menos, a acompanhar os jogos do Cruzeiro e do Atlético para saber quando eles vão jogar, porque quando for jogar eu vou ter que sair mais cedo de casa, né? Porque é terrível, tu chega ali no Antônio Carlos, tu não sai do lugar. E aí, por enquanto, até hoje eu passei os dias, as 2 vezes que eu passei, eles tinham ganhado o jogo, então tava todo mundo tranquilo comemorando, né? Minha preocupação é se passar um dia ali que o Cruzeiro ou o Atlético tiver perdido, aí espero que meu carro saia do outro lado inteiro, né? Porque eles saem destruindo um pouco. Mas vamos ver, eu vou começar a acompanhar a partir, baixar a tabela dos jogos aqui para evitar esse transtorno. Que Elson me ligou lá desesperado: pastor, onde tu tá? Estou chegando, tô quase aí. Mas hoje nós vamos conversar sobre um personagem que é o mais, seria aquele que é mais amado, ao mesmo tempo mais odiado, aquele que nós mais rejeitamos, mas ao mesmo tempo aquele que nós mais precisamos. Já esteve no centro de grandes controvérsias, ele já foi alvo de críticas, já foi alvo de elogios, pessoas morreram por ele, pessoas mataram por ele. Ele está presente em todos os momentos, desde que o mundo é mundo, nas suas mais diversas concepções. Esse personagem ele sempre esteve presente, entendendo ele correto ou não, mas ele sempre esteve presente. Até que, mais recentemente, em 1755, se eu não me engano, o terremoto de Lisboa começou a colocar esse personagem em dúvida. Já estava acontecendo algumas coisas, mas esse momento em específico, esse personagem ele como se ele sofresse um baque. A revista Veja, alguns anos atrás, trouxe uma reportagem na capa que era assim: o dia em que Deus tremeu, se referindo a esse terremoto. Eu achei interessante porque a Bíblia ela comenta desse terremoto, né? E a revista Veja, trazer essa notícia, vai assim: nossa, como eles estão ajudando a explicar as profecias e nós às vezes nem percebemos. Por quê? Foi um dia de Todos os Santos, novembro, estava todo mundo dentro das igrejas. Ali no momento em que acontece aquele terremoto que atinge principalmente Portugal, que era o país mais católico ainda até o presente momento, e centenas de pessoas morrem. E elas morrem, principalmente o número de mortes é muito grande porque eles estavam dentro das igrejas. E quando elas desabam, mata todo mundo. E ali começa então um movimento que já estava começando a ganhar força, mas ele ganha força neste momento. Por quê? Agora as pessoas começam a falar o seguinte: bom, se Deus existe, por que ele deixou tanta gente morrer? E aí começam a surgir grandes pensadores, não sei se grande é controverso, mas homens que com as suas ideias e com as suas teorias, eles conseguiram mudar a mentalidade de toda uma nação e depois de toda uma geração subsequente, a partir desse terremoto. Por quê? O personagem que nós vamos ver nessa noite, que é Deus, ele começa a ser questionado: cadê tu? Se tu realmente existe, por que então que deixou que tantas pessoas morressem enquanto elas estavam te adorando? E aí começa a surgir, e Nietzsche em um momento chega a afirmar: Deus morreu. Deus morreu. Ou seja, se Deus existia em algum momento para criar, ele deixou de existir, não está aí mais. Ou se ele criou, beleza, ele criou, tirou férias e agora está todo mundo por conta. Hoje você vai ver na mídia as críticas a Deus. A revista Isto É, na revista Época, há uns 2, 3 anos atrás, trouxe ali vários mitos sobre Deus. E um desses mitos, dentre esses mitos, tem 4 que eu quero destacar aqui, que diz o seguinte: Deus está morto, que é uma ideia forte, né? Deus, ele espalha violência, Deus oprime mulheres, e ciência e fé não podem andar juntas, são excluentes. Eles trazem 7, esses são os principais. O primeiro deles aqui: Deus está morto. Existe o porquê. Na semana passada nós tratamos sobre o mal.
E aí, quando nós tratamos sobre o mal, a gente percebe que quando o mal traz o sofrimento, traz a dor, nós começamos a questionar quem? Deus. Porque se Deus é todo poderoso, por que então que ele não impede a dor? Por que então que ele não impede o mal? Então, se Deus é bom, mas o mal existe, logo Deus não existe. Nós não podemos conciliar esses dois aspectos. E se vocês depois, a gente não vai entrar nessa discussão filosófica aqui, porque ela vai tomar bastante tempo, mas é interessante esse aspecto, porque quando a pessoa fala que Deus não existe por causa do sofrimento, pergunta ela, Deus não existe ou Deus provavelmente não existe? A pessoa vai falar, mas qual a diferença? Existe uma diferença muito grande. Você argumentar com a pessoa, nós não vamos argumentar aqui, só para poder colocar aí uma pulga atrás da orelha de vocês pesquisarem depois. Existe uma diferença quando a pessoa fala que Deus não existe por causa do sofrimento, aí você pergunta para ela, Deus não existe ou Deus provavelmente não existe? E aí são duas respostas completamente diferentes, mas você pode, pela lógica, mostrar que realmente essa questão é possível. Deus e o mal, entre aspas, podemos dizer assim, o sofrimento, são possíveis os dois existirem. Nós discutimos um pouco sobre isso na semana passada, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui de novo, mas depois dá uma pesquisada, leia Norman Geisler, que é um grande pensador nesse aspecto, para a gente começar a entender um pouco por que esse Deus ele é tão questionado. A razão principal, pessoal da câmera, vocês vão ter trabalho comigo, eu não consigo ficar separado aqui atrás, então se preparem para ficar mexendo a câmera aí, eu não consigo ficar parado, sinto muito para vocês. Mas o que faz Deus principalmente ser questionado? É justamente o fato de existir o mal, o sofrimento, a morte. Tivemos mais um terremoto aí recente, algumas pessoas morrem e novamente começa a falar assim, Deus existe? E se ele existe, como ele é? Como ele é? Desde que surgiu, foi criado, nós temos em Gênesis 1 que diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro verso da Bíblia, ele fala sobre quem? Deus. O primeiro verso da Bíblia vai falar sobre a pessoa de Deus. O interessante é que a Bíblia, ela não se preocupa em explicar Deus. Em momento nenhum. A Bíblia, em momento nenhum, ela pensa ou coloca a hipótese da não existência de Deus. Ela simplesmente começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está preocupado, a Bíblia não está preocupada de Gênesis e Apocalipse em provar a existência de Deus. Não é uma preocupação nem mesmo de Deus. Então por isso a gente não vai entrar nesse aspecto aqui nessa noite, ficar tentando provar a existência de Deus por A mais B. Isso aqui a gente vai perceber algumas características dele que eu quero analisar com vocês. Mas eu quero que você pense o seguinte, nem Deus está preocupado em provar a existência dele. Ele não está preocupado com isso. Tudo bem, nós precisamos ter algumas respostas, alguns argumentos? Sim, precisamos. Pedro fala sobre isso, que nós tenhamos respostas. E na sociedade moderna e com pensamentos tão avançados ou talvez não tão avançados que nós estamos hoje, as pessoas fazem os mais diversos questionamentos. Mas a Bíblia ela não está preocupada em provar a existência de Deus. Ela simplesmente começa, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí passa a contar o que Deus fez. E Deus diz, haja luz e houve luz. E aí Deus separa a água, separa firmamento, céus, terra, aparece a porção seca, vem aí as plantas, aí depois cria os luzeiros, vem os animais aquáticos, animais marinhos, répteis, e aí vem o homem, descansa e pronto. Acabou aí. E depois você vai perceber no decorrer da Bíblia, Deus aparecendo e ele dando características dele. Nós vamos encontrar diversas características. Lá no Antigo Testamento a gente vai encontrar algumas. Em Gênesis capítulo 22, verso 13 já começa, eu quero ler aqui esse verso com vocês. Gênesis 22, verso 13. 22, verso 13. Que diz o seguinte. 22, verso 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Nós conhecemos bem naquela música, tem um Deus impossível, Jeová Jiré. Deus proverá. Então a gente percebe algumas características de Deus. Ele é aquele que provê, um pouco mais à frente Jesus disse, é aquele que cura, ele é aquele que traz a paz, ele é o nosso pastor, ele é aquele que é justo. Isso é um aspecto que nós precisamos entender, essa justiça de Deus. Como entender essa justiça de Deus? Será que Deus realmente é justo?
Porque se você vai analisar friamente a Bíblia, ele parece ser injusto. Porque ele aparece um dia e fala assim, talvez parece até que ele faz assim, né? Aquela brincadeira de escolha, assim, Abraão, eu quero esse aqui, Abraão, vem cá, você vai me seguir, você queira ou não, e o resto é resto. Deixa eles pra lá, deixa que eles eu quero você vai falar sobre mim. O resto aí não se preocupa, deixa eles pra lá. Parece que Deus é injusto, por quê? Tinha tantos povos naquela época, por que ele vai escolher logo Abraão? Ele não podia escolher outra pessoa? Ele não poderia escolher outra nação? Por que logo Abraão? Por que logo Israel? Por que motivo? Será que ele não está sendo injusto? Ele olhou, acho que Abraão é mais bonzinho, quem sabe mais bonitinho, mais gente boa. Eu quero Abraão, não quero outro. Por que Deus escolhe Abraão? Alguém se arriscaria a dizer por que Deus escolhe Abraão? O único que cria em Deus no meio de uma nação idólatra. Ok, ele era um que cria, mas existiam outras pessoas também que criam. Existiam outras pessoas, a família dele de um modo geral ainda cria. Existiam algumas outras pessoas que criam, apesar de algumas concepções já estarem erradas. E a própria concepção também já estava começando a corromper na própria família de Abraão. Eles já até tinham outros deuses também. Sabe por que Deus escolhe Abraão? Não sei. Não sei por que ele escolhe Abraão. A Bíblia não vai apresentar essa resposta. A Bíblia não dá isso. Nós realmente encontramos alguns aspectos. Olha, era a família que estava ali mais próxima de Deus? Sim, mas ele poderia ter trabalhado com outras pessoas, aparecido para outra pessoa e mostrado para essa pessoa quem ele era. E ele fez isso para Abraão, ele mostra para Abraão a diferença, porque no contexto que eles estavam em Ur ali, já era um contexto completamente já depravado, já existiam outros deuses que eram adorados juntamente com o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não foi deixado de lado, mas ele já compartilhava a adoração com outros deuses. Então por que Deus escolhe Abraão? Não sei, a Bíblia não apresenta o porquê que Deus vai escolher Abraão. Mas o fato é que independente de quem que ele escolhesse, mas ele percebe na sua onisciência que aquela seria a escolha mais sábia. Ele sabe disso. Ele não faz nenhuma escolha por um acaso. Mas ao mesmo tempo ele não exclui. Mas alguns falam assim, é claro que ele exclui. E aí vem aquela questão de que Deus ele é extremamente violento. Por quê? Deus falou assim, Abraão, essa terra aqui vai ser sua. E ele tinha o direito de ter aquela terra? Claro que não era dele. E Deus falou assim, Abraão, vai ser tudo seu. E aí anos mais tarde ele manda vir todo mundo. Mata todo mundo. Homens, mulheres, crianças, animal, não deixa ninguém. Mata todo mundo. Só você e sua descendência, Abraão, vai ficar aqui. Não parece ser um Deus injusto? É até Deus proverá, mas proverá o quê? Proverá as coisas para quem agrada a ele e o resto que se perca? Será que é assim? Perceba que esse é um questionamento. Marcion, no primeiro século, ele começa a questionar isso. Ele fala, tudo bem, Jesus eu até entendo, é bonzinho, veio aqui morrer agora. Deus não. Deus tem alguma coisa errada, porque ele deve ser um maníaco, porque ele manda matar. E aí ele coloca Deus do Antigo Testamento, um Deus irado, um Deus bravo, um Deus tirano, e o Deus do Novo Testamento, um Deus bondoso, um Deus presente, e ele faz uma separação. Só que a Bíblia, quando eu estou falando aqui de Deus, eu não estou falando de Jesus, ou de Deus o Pai, ou do Espírito Santo, eu estou falando dos três. Não estou falando de nenhum deles específico. Porque a Bíblia também, ela não se preocupa em ficar dando detalhes. Olha, ele é Deus também por causa disso e daquilo. Ela apenas apresenta algumas coisas e deixa bem claro. Ele é Deus. Perceba, se você for aqui a Gênesis, e a gente já volta a discutir essa questão de como entender aqui Deus mandando matar. Se nós formos aqui, Gênesis, logo no início mesmo, ele diz o seguinte, ó, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Esse termo aqui ele é um termo plural, ou seja, ele denota mais de um. Façamos. Imagine se fosse só um. Eu falo assim, pregamos hoje sobre Deus. Eu posso falar um negócio desse? Não, se eu falar, vamos falar que o meu português está completamente errado, né? Mas se vamos ter várias pessoas, nós poderemos usar o plural. E aqui o plural ele é usado indicando que existe mais de um. E a Bíblia fala quem são esses. Se nós já temos aqui Deus o Pai, Romanos 1:7. Vou ler esse verso aqui rapidamente e aí a gente já continua discutindo esse aspecto. Romanos 1, verso 7 diz o seguinte. Aqueles que estão com a Bíblia aí, você que está em casa também abra a Bíblia aí, Romanos capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então perceba que ele faz uma distinção. Ele fala Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí entra aquela questão. Mas então se Jesus
é filho de Deus, então ele foi criado. E essa é uma discussão infindável. A gente não vai entrar nela aqui. Mas tem um verso que talvez você lê ele ajuda você a lidar com pessoas que questionam a própria divindade de Cristo, que ele foi criado e tal, que é Isaías capítulo 9, verso 6. Você lê isso aqui para a pessoa e deixa ela tentar encontrar a resposta. 9, verso 6 diz o seguinte, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui está claramente se referindo a Jesus, não tem como discutir esse aspecto. Está se referindo a Jesus. Aí usa o termo, o Pai da Eternidade. Eu pergunto, o que é eterno? Algo que não tem começo e não tem fim. Então, como que Jesus poderia ser o Pai da Eternidade se ele foi criado em determinado momento? É impossível. Para eu falar que alguém é pai de alguém é porque ele estava antes. É impossível falar assim, ó, ele é o pai do fulano, mas ele veio depois dele. A própria lógica contraria isso. Então, Jesus, ele é o Pai da eternidade. Então, se alguém fala assim, não, mas Jesus foi criado porque fala que ele é o Filho de Deus e tal. João 1, verso 1, deixa isso bem claro que não é. Mas se você ler esse verso aqui, você vai encontrar lá no Novo Testamento e no Antigo Testamento, deixando bem claro. Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ou seja, ele sempre existiu. Porque a eternidade não tem começo. E se ele é o Pai daquilo que não tem começo, obrigatoriamente ele tem que estar antes. Então, Jesus é Deus assim como Pai. Da mesma maneira. Só no contexto da salvação é que isso é diferente. Parece ter essa hierarquia, ela existe para poder salvar o ser humano. Porque, de uma maneira grotesca, né, nós poderíamos dizer o seguinte: Deus, o Pai, ele fica encarregado de cuidar do universo de alguma certa maneira. Claro que ele também está envolvido aqui. Mas Jesus, que a gente conhece como Deus, o Filho, ele se encarrega de vir aqui, se tornar um ser humano para salvar. E como ele se torna um ser humano, ele não pode mais estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é enviado então o Espírito Santo, que continua o trabalho dele. Então perceba o seguinte, todos os três estão envolvidos, só que eles precisaram separar as funções, justamente para que pudesse alcançar cada um de nós. E aí perceba que o Espírito Santo é uma das figuras mais questionadas, talvez depois de Jesus e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo acho que ele acaba ganhando nas heresias que vão surgindo por aí. O porquê disso? Porque Satanás sabe que a partir do momento que eu não acreditar mais no Espírito Santo, não existe mais salvação. Por que não existe mais salvação? Porque qual que é o trabalho do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então se eu não tenho o Espírito Santo, não acredito mais no Espírito Santo, quem é que vai me convencer? Ninguém. E ele é Deus. Tem um texto bem conhecido, vamos só ler esse aqui, e a gente volta à discussão de Deus mandando matar. Lá em Atos, nós vamos encontrar esse episódio bem conhecido de Ananias e Safira, no capítulo 5, verso 3 e 4, quando ele diz o seguinte: Ananias, por que te encheu Satanás o coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, colocaste no teu coração este plano? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Um pouco acima ele fala, você mentiu ao Espírito Santo. Embaixo ele compreende, você mentiu a Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia não fica tentando provar, ela simplesmente em um momento ou outro, ela simplesmente fala, ó, Jesus é Deus, Deus o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Eles não ficam preocupados em ficar provando nem a existência deles, nem por que ele é Deus e por que um é, outro não é. Porque Deus sabe que argumentos não são suficientes para nos convencer das coisas. Porque Satanás também ele tem bons argumentos. Ele também tem bons argumentos. A melhor coisa para podemos dizer assim, nos ajudar a entender e ter certeza da existência de Deus é ter um relacionamento com Ele. Não existe outro meio. Só que se eu não tenho um relacionamento com Ele, quando alguém fala alguma coisa dele, eu fico na dúvida. Por exemplo, eu conheço o Ian, não muito. Algumas vezes que eu estive em Jaraguá, eu vi ele cantando. Se alguém vira para mim e fala o seguinte, ó, o Ian é isso e aquilo, eu não o conheço. É mais fácil de acreditar ou não é? É, porque eu não conheço ele. E aí que vão falar dele, fala assim, bom, alguém fala assim, não, eu conheço ele, convivo com ele, então ele é assim. Aí a pessoa fala tudo, não, beleza, deve ser assim, né? Porque é até amigo dele, alguém que é amigo dele e tal, e está falando isso, então realmente deve ser assim. Só que se eu conheço o Ian, se eu tenho amizade com ele, se eu convivo com ele, alguém chega falando qualquer coisa dele, não é mais fácil eu saber se é verdade ou se é mentira? Porque eu convivo com ele, eu conheço ele. E eu sei que por mais que ele seja falho, talvez aquilo que eles estão falando não é verdade sobre ele. Então perceba o seguinte, quando alguém consegue colocar dúvidas sobre a existência de Deus na nossa mente, é sinal de que não existe o conhecimento
suficiente sobre Deus. Nós vamos entender Deus completamente? Não. Deus é eterno. Na eternidade a gente vai continuar estudando Deus. Mas eu preciso entender o básico para minha salvação. Eu preciso ter um relacionamento básico de conhecer como é esse Deus, para eu poder conseguir, quando alguém trazer qualquer argumento contra, eu mesmo que eu não consiga refutar, mas eu vou assim, não, o Deus que eu conheço não é assim, porque na minha vida ele age de maneira diferente. Um tempo atrás, quando eu estava em Uberlândia, já até comentei isso aqui, vou só citar novamente para perceberem isso, que muitas pessoas que falam mal de Deus é porque não conhecem Deus. Nunca param para poder. E como é que eu vou conhecer Deus? É através da Bíblia. E ela chegou para mim, ela estava tendo um problema com relação ao homossexualismo, e ela pegou assim, eu não quero mais igreja porque Deus é homofóbico, porque a igreja é homofóbica e tal. Eu falei assim, beleza, quando foi a última vez que você conversou com Deus? Ela devia ter uns 6, 7 anos. Então você não fala nada. Você não conhece Deus. Você não conhece Ele. Como é que você pode falar que Ele é homofóbico? Você não conhece Deus. Se você vai ter um relacionamento com Ele, vai estudar a Bíblia, vai orar, e deixa Ele mostrar para você quem Ele é. Agora, se você não conhece, eu não admito. Não vem falar algo de quem você não conhece. Eu não posso abrir a boca para falar. E a grande maioria das pessoas que se levantam aí falando de Deus é porque não conhecem Deus. Porque se conhecessem Deus, elas não falariam tanto das besteiras que falam. E uma delas com relação ao próprio ele mandar matar, se você vai lá em Josué, a gente vai perceber que Deus na realidade não queria matar ninguém. Ele queria salvar, só que cada um tinha escolha. Que diz lá no verso Josué, capítulo 5, 6 e 7, capítulo 5 e 6, aliás, a gente vai ter aqui Josué entrando em Canaã para poder matar. E lá no verso 22 até o 27 do capítulo 6, a gente vai ter um momento em que é destruída a cidade e tal. E diz o verso 25 do capítulo 6, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel e está lá até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que enviara para espiar Jericó. Lembra que Raabe, quando os espias foram lá, e falou o seguinte, olha, nós ouvimos tudo aquilo que Deus tem feito, como Deus abriu o Mar Vermelho. Perceba que todos haviam falado sobre Deus. Ela comenta sobre isso, quando os espias chegam lá, ela fala esse aspecto. Deixa eu só verificar aqui se eu encontro, não estou me lembrando de cabeça aqui, mas no capítulo 6 aqui, quando os espias vão lá, vamos ver aqui os espias sendo enviados. Bom, depois você procura em casa, eu não estou me lembrando exatamente aqui a parte em que os espias são enviados. E aí naquele momento ali, ela fala com os espias, olha, nós sabemos quem é Deus, nós temos ouvido e nós estamos tremendo, porque nós vimos que ele abriu o Mar Vermelho, mataram centenas de outros reis, mas eu queria pedir um favor para vocês, por favor, não me matem, deixa a minha casa sobreviver. Aí eles falam o seguinte, se você colocar ali uma fita, pode ter certeza que naquele dia você não morre. E quem é que salva ela? Não é o povo de Israel, é o próprio Deus, porque todos os muros vêm abaixo. E qual que é a parte que não cai? Porque ela estava no muro. Qual que é a parte do muro que não cai? É justamente a parte onde ela morava. Deus não permitiu que caísse. Por quê? Quem se volta para Deus, Deus perdoa, Deus não mata. Deus simplesmente mandou que fossem mortos povos que estavam colocando em risco o próprio conhecimento de Deus. Deus sabia que se ele permitisse que esses povos vivessem naquele contexto, o conhecimento sobre Deus deixaria de existir. Tanto é que quando Abraão ficou lá um tempo, Deus, ele manda ele para o Egito, depois o Jacó está ali um tempo, e Deus manda ele ficar lá no meio do Egito. Por que Deus manda ele lá para o meio do Egito? Toda a família dele, para ficar lá por alguns séculos. Porque se eles tivessem ficado aqui, a Bíblia não entra muito nesse detalhe, Ellen White ela comenta que havia muitas pessoas ainda que temiam a Deus, e Deus não podia dar posse a eles ainda para aquela terra. Ele precisava esperar, ver se o povo se arrependeria ou não. Só que se o povo ficasse ali, eles se corromperiam. Ele colocou ele lá no meio do Egito. Por quê? Os egípcios não se misturavam com quem cuidava de animais, quem era pastor. Era uma abominação para eles. Então não corria esse risco, porque nenhum egípcio jamais se casaria com alguém do povo de Israel. Então eles ficaram protegidos, foi uma proteção de Deus. E aí quando estava pronto, então Deus os manda para poder destruir aqueles povos que, se ficassem vivos, impediriam que o conhecimento de Deus fosse levado adiante. Por que Deus faz isso? Por amor a outros. É igual eu já comentei com vocês, um pai que vê o filho batendo no filhinho mais novo, um irmão, o filho mais velho batendo no filho mais novo, ele não tem que castigá-lo? Tem. Porque senão ele vai prejudicar a própria existência do outro, que é indefeso.
Então, se Deus em alguns momentos ele não age com rigidez, o próprio conhecimento sobre ele estaria perdido. E aí quem que estaria perdido? Nós. Porque aí as mais diversas aberrações sobre Deus que esses homens tinham, que era um Deus que você precisava sacrificar para ele, era um Deus que você precisava colocar o seu filho, poder oferecer o seu filho como oferta para ele, era um Deus zangado o tempo todo, era um Deus que era terrível de agradar, porque cada dia ele estava com um humor diferente, e não era essa ideia que Deus queria que fosse para frente. Deus precisava que a ideia de um verdadeiro Deus, que é amor, que é misericórdia, que é paciência, que é bondade, que é justiça, que é salvação, Deus precisava que isso prevalecesse, e só tinha um meio dele fazer isso, impedindo que pessoas que estavam espalhando outras ideias sobre Deus deixassem de existir. Não é tão simples para Deus, assim como não é fácil para um pai. Eu não sou pai, mas muitas vezes minha mãe às vezes ia me bater, porque eu era um bom menino, não aprontava nada. Algumas vezes ela ia me bater, às vezes eu via o olho dela cheio de água, e eu, na minha ignorância, falei assim, tá chorando não sei de quê, deve ser de raiva, porque como é que vem bater e falar que me ama? Para mim, na minha cabeça, isso era incoerente. A mamãe vai te bater, mas a mamãe te ama. Eu falei, eu também te amo muito. Morrendo de raiva por dentro. Por quê? Na nossa cabeça, alguém que bate não é alguém que ama. Só que hoje eu olho para trás e eu percebo que realmente ela me batia porque ela me amava. Porque se ela não tivesse me corrigido em alguns momentos, eu teria crescido com o conceito errado das coisas. Então, às vezes, em alguns momentos, Deus ele precisa, mesmo sendo mal compreendido, bater em nós seres humanos. Ele precisa fazer isso. Porque, do contrário, nós vamos achar que o que nós estamos fazendo é bom. Só que no final vai ser caminho de morte. Então, Deus ele sabe que ele vai ser mal compreendido, mas ele tem algo maior em mente. Só que quando eu não conheço Deus, eu não entendo isso. E é por isso que tantas pessoas questionam a existência de Deus. Depois, vocês vão receber, na semana que vem eu entrego para vocês esse papel, não sei, por algum motivo ele não veio hoje, mas lá vocês vão encontrar algumas características sobre Deus. Deus como amor, Deus enviando o seu Filho para morrer por nós, um Deus de bondade, um Deus de justiça, um Deus que é imparcial, um Deus que ama, um Deus que cura. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. A Bíblia não apresenta outro Deus. A Bíblia apresenta como Deus aquele que está disposto a fazer tudo, inclusive permitir que um deles venha aqui e morra em nosso lugar. Que maior demonstração de amor do que essa? É fácil você separar de alguém que você ama? Não. Despedir de alguém que você ama não é fácil. Agora imagina que às vezes a gente pensa o seguinte, que foi só Jesus que se esforçou e tal. Não. Todos eles sofrem, porque Jesus imagina, às vezes eu tento imaginar a cena, ele dando um último abraço nos anjos, dando um último abraço em Deus, aquele que foi o companheiro dele desde sempre, Deus Pai, Espírito Santo, dando um abraço nele e falando assim, até daqui a alguns anos. E aí ele vem para a terra. Agora imagina a dor do pai também, ao perceber alguém que é tão amado por ele vindo aqui. E aí quando Jesus fica na cruz, que ele recebe todos os pecados, eles têm que ser completamente separados. Nós não conseguimos entender essa dor que é, mas foi uma dor tão terrível que o coração de Cristo se rompe. Então como falar que um Deus desse não é amor? Como falar que um Deus desse não é paz? Sabe, em princípio eu tinha pensado em trazer vários argumentos com relação à existência de Deus para vocês, mas isso não vai resolver. Poderá ajudar em um aspecto ou outro, mas eu preciso que você tenha um relacionamento com esse Deus, que você conheça esse Deus que a Bíblia apresenta. Porque a hora que você conhecer ele, podem falar o que quiser, mas você conhece, você sabe que não é assim. E como você sabe que não é assim, você vai defendê-lo. Talvez você não tenha palavras, mas as pessoas olharem para a sua vida, olharem para a maneira como você age, eles não vão ter argumentos. Satanás, ele aperfeiçoou com o decorrer do tempo as ideias sobre Deus. E com isso aqui eu quero terminar. Mas hoje ele colocou algumas outras alternativas sobre Deus. Ele colocou Deus do dinheiro, a fama, o trabalho, a família. Perceba que hoje você não vai ver ninguém mais sacrificando, colocando fogo num filho para oferecer para Deus. Mas você percebe pais sacrificando os seus filhos, a qualidade dos seus filhos, a vida dos seus filhos, porque o dinheiro é mais importante. Você vê famílias sendo destruídas porque a fama
é mais importante. Ele mudou a estratégia, mas o resultado é o mesmo, catástrofe. Ele só aperfeiçoou, mas o resultado ainda é o mesmo, catástrofe. E eu pergunto, esse Deus da Bíblia tem sido seu Deus? O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso que aquele verso que eu já li, aqui eu torno a ler esse verso de Eclesiastes, no capítulo 3, quando Salomão diz o seguinte, no capítulo 3, verso 11: tudo fez Deus perfeito e formoso no seu devido tempo, e colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, o que pode preencher aquilo que é eterno? Só quem é eterno. E quem é eterno? Deus. Então quando Deus fala, colocar a Deus em primeiro lugar, é porque Ele sabe que qualquer outra coisa que você colocar em primeiro lugar não vai resolver. E aí famílias vão ser sacrificadas, você vai ser sacrificado. E nós precisamos de alguém para adorar. Se eu desacreditar de Deus, eu preciso acreditar na ciência, que é um outro Deus. Se eu não acreditar na ciência, eu preciso acreditar em mim mesmo. A adoração ao corpo está muito em alta. E às vezes quando eu falo adoração ao corpo, não é achar que você é inteligente ou isso, aquilo, não necessariamente. Mas nós temos uma preocupação tão grande com o nosso visual, que isso às vezes consome o nosso tempo, consome o nosso dinheiro, consome nossas finanças. E aí quem é que está sendo Deus? A aparência, a vaidade. Então eu pergunto, quero que você faça uma reflexão. Quem tem sido Deus da sua vida? Você? O dinheiro? A ciência? Grandes pensadores? Família? Trabalho? Quem é o Deus da sua vida? Você não vai conseguir confiar no Deus da Bíblia enquanto você não conhecer Ele. Por isso eu quero uma vez mais desafiar você a se voltar para a Bíblia. E eu sempre termino relembrando isso aqui, porque nada do que eu falo aqui vai poder surtir algum efeito na sua vida se você simplesmente ouvir o que eu estou falando. Você precisa experimentar por você mesmo, lendo a Bíblia e conhecendo a Deus. Então, se você não conhece bem a Deus e tem algumas dúvidas ainda sobre quem Ele é, conheça Ele. Leia a palavra dEle, leia aquilo que Ele diz sobre Ele e permita que Ele se revele a você. Deus quer se revelar a você. Por isso que Ele deixou a palavra dEle. Ele quer falar com você. Só que eu pergunto, você quer falar com Ele? Você quer conhecê-lo? O Ian vai cantar uma última música que fala algumas das características desse Deus. Deus que pode tudo. Enquanto você ouvir essa última música, conversa com Deus, fala, Senhor, ajude a te conhecer um pouco mais. Se você já conhece, ótimo. Mas fala, Senhor, vamos para o level 2? Vamos aprofundar um pouco mais. Se você já se acha que está no level 2, fala, Senhor, podemos ir agora para o nível 3? Mas não pare de conhecer sobre esse Deus, porque o momento que você parar de conhecer sobre Deus, outro Deus vai assumir o controle da sua vida. E certamente esse outro Deus não vai lhe levar à salvação. Que Deus abençoe a cada um de nós. Converse com Deus neste momento enquanto você ouve essa última música. Da rocha água limpa fez brotar. Oh meu Deus, é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril de restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações.
Coloque-se em pé, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nunca se preocupou, nunca te preocupasses em ficar provando a tua própria existência. Basta nós olharmos ao redor e vermos coisas tão fantásticas, a beleza que é a natureza, a complexidade que é o ser humano, tudo isso nós percebemos a evidência de um Criador. Mas o Senhor deixou uma plenitude de outras evidências. Mas o Senhor, a maior evidência que o Senhor quer trazer da tua existência é a transformação na nossa vida. Essa é a maior evidência que o Senhor quer mostrar para cada um de nós e para todos os seres humanos de que há um Deus. Porque para poder mudar alguns gostos que nós temos, alguns outros deuses que nós temos, para tirarmos eles de lugar e permitirmos que o Senhor esteja no lugar deles, é preciso que o Senhor age em nossa vida. Por isso eu quero rogar a Ti, Senhor, que, por favor, se manifeste de uma maneira especial na vida de cada um de nós que aqui estamos. Nós dependemos de Ti, reconhecendo ou não a Tua existência, nós somos dependentes de Ti. Quer acreditemos ou não que o Senhor existe, nós somos frutos da Tua criação. Por isso, Senhor, eu rogo a Ti que ajude cada um de nós que aqui estamos a não pararmos um momento nenhum de termos contato com a Tua palavra para conhecermos mais a Ti, para que não venhamos acreditar em teorias das mais diversas e às vezes mais estranhas que existem sobre a Tua pessoa, mas que nós venhamos confiar em Ti, porque nós vamos conhecer a Ti. Como Jó, que nós possamos exclamar, Jó, quando ele estava ali, ele disse, antes eu Te conhecia de ouvir, mas agora os meus próprios olhos Te veem. E que nós possamos ter esse privilégio, Senhor, de contemplar a Ti, contemplar as obras que o Senhor vai estar fazendo em nossa vida de transformação, de mudança, nos fazendo novo ser cada vez mais e mais a Tua semelhança. Essa é a maior evidência da Tua existência, Pai. Então, que nós venhamos dedicar tempo todos os dias para Te conhecer. E que assim, ao Te conhecermos, cada vez mais, nós certamente jamais acreditaremos em filosofias vãs que vão tentar trazer as mais diversas ideias sobre Ti, ou até mesmo negar a Tua existência. E que assim, ao as pessoas olharem para a nossa vida, que elas possam nos perceber em nós a Tua pessoa. Que elas vejam Deus, que elas vejam Cristo, e que elas venham assim ter o desejo de conhecer esse Deus também que nós conhecemos. Obrigado pelo Teu amor, leve cada um de nós em paz, Pai. Obrigado porque nos trouxeste até aqui. Nós oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos, uma boa semana. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Obrigado a você que nos acompanha pela internet, em casa. Este foi o Culto Verdade em Foco. Nós temos mais um encontro. Convidamos a vocês para que estejam conosco na quarta-feira, a partir das 19h30 e também no sábado pela manhã, a partir das 9 horas. Uma boa semana, Deus abençoe.